Bom dia a todos. Meu nome é Paulo, sou professor de Física e a gente vai começar uma aula de Física para a turma de terceiro ano do médio. O que será discutido nesta aula? Discutiremos um tema muito importante para o nosso cotidiano e aprendizagem, já que estamos tratando de uma revisão de um conteúdo de segundo ano, que é ondas. Ondas vocês viram a priori no segundo ano, mas vamos dar uma recapitulada nesse tema importante. Aí nós temos que perguntar o que é uma onda, certo? Eu perguntei para vocês no ano passado e vamos voltar a perguntar de novo. O que é uma onda? Podemos dizer que uma onda é o conjunto de movimentos repetitivos ou periódicos que ocorrem no ambiente natural. Ou seja, ele é um conjunto, vamos dizer, de perturbações, de oscilações que ocorrem no ambiente, tá? E ela é cheia de energia. Então, podemos dizer aqui, ó, uma figurinha, em que, à medida que eu estou falando com vocês, uma onda, por exemplo, é liberada através da minha boca até vocês me ouvirem, certo? É isso que está acontecendo. À medida que eu estou falando e à medida que vocês falam comigo, uma onda é emitida, tá? Agora, nós temos que falar sobre os tipos de onda. Tipos de onda. Na natureza, existem alguns tipos de onda que precisam de nossa atenção. Temos muitos tipos de onda na natureza, mas vamos abordar apenas dois, que são as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Nós vamos focar mais nas ondas mecânicas hoje, certo? As ondas eletromagnéticas vamos deixar para a próxima aula, mas elas existem, tá? São movimentos periódicos essas ondas mecânicas, certo? E necessitam de matéria para propagar no ambiente. Ou seja, elas não vão se propagar sozinhas, elas precisam de uma matéria para que eles consigam, para que essas ondas consigam se propagar no ambiente que se encontra. Por exemplo, de ondas mecânicas, temos as ondas sonoras, ondas marítimas e ondas sísmicas. Então, aí vamos dizer o seguinte: temos um desenho aqui, de uma cordinha. Uma cordinha que, quando eu vou lá segurar a corda, que está preso num poste, e a gente vai fazendo ondinha nessa corda. E ó, o que acontece, ele fica desse jeitão aí que a gente está vendo. Aí, à medida que ela vai até, a onda vai até o poste, essa onda bate num poste, depois ela volta. Se vocês quiserem fazer esse experimento em casa, coloca uma corda, coloca num postezinho, certo? E faça esse tipo de movimento. Aí vocês verão o que eu estou falando. Que à medida que a onda vai bater lá no poste, ela vai voltar para você, certo? E também, outro exemplo de onda mecânica é assim: você vai colocar uma gotinha em cima de uma água, certo? Uma gotinha em cima. Quando uma gotinha cai em cima da água, ela vai provocar esse tipo de onda. Então a água, como é matéria, para que haja essa liberação de onda, essa água tem que entrar em contato com a outra para que haja o quê? Essa oscilação de onda, que é provocada através do contato imediato entre as águas, a gota, eu digo, e a superfície de água. As ondas mecânicas podem ser tanto longitudinais como transversais. Por exemplo, nas ondas transversais, a vibração é perpendicular à propagação, assim como as longitudinais, a vibração é paralela.
ao movimento durante a propagação. Mas, professor, o que quer dizer isso? Vamos dar uma olhada no desenho a seguir. As ondas longitudinais. Se eu for pensar nas ondas longitudinais, o meu dedo, aliás, a minha mão vai estar segurando essa mola, certo? E essa mola vai estar sendo pressionada horizontalmente. Ou seja, se a gente for parar para pensar, eu vou pensar assim, eu vou ficar puxando essa mola. E essa mola vai para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Então, à medida que ela vai sendo pressionada, ela vai se oscilar, horizontalmente, tá? À medida que eu vou pressionando essa mola horizontalmente. Isso é um exemplo de uma onda longitudinal, tá? Agora, as ondas transversais, a corda está sendo movimentada verticalmente. Ou seja, à medida que eu vou fazendo o movimento vertical, essas ondas são produzidas à medida que eu vou fazendo esse tipo de movimento, tá? Aqui nós temos duas figurinhas. A gente já viu essas duas figuras. Uma representando as ondas longitudinais e outra representando as ondas transversais. Conforme foi dito, as ondas longitudinais são ondas paralelas ao movimento de propagação. Então, conforme eu estou falando com vocês, certo? Essas ondas são paralelas à medida que essas ondas estão se propagando no meio ambiente, certo? Agora, quando são as ondas transversais, que é o caso da gotinha da água, à medida que a água vai penetrando em cima da superfície da água, elas penetram perpendicularmente à superfície. Por isso que há esse surgimento de ondas transversais. Certo? Vamos para o próximo slide. A equação da velocidade de propagação da onda. Podemos dizer que a velocidade de propagação da onda, diremos que são duas equações. Essa aqui é a tal da equação da velocidade de propagação da onda e essa aqui é outra equaçãozinha. Daí nós temos que fazer o seguinte. Quem são esses caras que eu estou apresentando agora para vocês? O V é a velocidade, que está em metro por segundo. O lambda, que é o comprimento de onda, que está em metros. O F é a frequência em hertz, Hz, né? Significa Hz. E o T é o período de oscilação da onda, que está em segundo. Então, a frequência e o período são inversamente proporcionais, ou seja, como a frequência é o alcance da onda, tá? Diremos que quanto maior o tempo for a oscilação da onda, a frequência tende a ficar o quê? Menor. Porém, quando a gente vai diminuir esse tempo de propagação, essa frequência tende ao quê? A aumentar. Por isso que elas são proporcionais. Tá? Bom, vamos a um exemplo envolvendo ondas. Uma onda de 9 metros de comprimento tem frequência igual a 8 Hz. Qual é a sua velocidade e seu período de propagação? Quando a gente vai lidar com um problema desse, nós temos que primeiro coletar os dados fornecidos pelo problema. Os dados são o lambda igual a 9 metros. O lambda a gente sabe que é comprimento de onda. E o F é 8 Hz, que é a frequência, conforme diz o problema. Aí temos que saber qual é a velocidade e o período de propagação. Então, a gente sabe que V é igual a lambda F, segundo foi apresentado no slide anterior. Então, é só a gente multiplicar esses dois números, o 9 com 8. 9 vezes 8 costuma dar 72 metros por segundo.
Agora, para a gente calcular o período, nós temos que utilizar o quê? A segunda fórmula, a frequência. A fórmula da frequência que é igual a 1 sobre t, 1 sobre período. Então, para a gente calcular o período, que é o t, nós vamos mudar de lugar o f com t, certo? Então, como a gente sabe quem é o f, que é 8, nós vamos substituir o f por 8. Como o t é igual a 1 sobre f, então t vai ter que ser igual a 1 sobre 8, que vai dar 0,125 segundos. Tá? Vamos para o próximo exemplo. Temos mais um exemplo para a gente ver aqui. Aí temos que saber qual que é a frequência de uma onda que demora 10 segundos para se propagar. Depois nós vamos calcular essa velocidade em km por hora. Aí nós temos que considerar o comprimento da onda do exercício anterior. Daí os dados são o lambda igual a 9 metros e o t igual a 10 segundos. Logo, para a gente calcular a frequência de uma onda, nós vamos utilizar aquela segunda formulinha. E a gente tem o período que são 10 segundos. Então, conforme foi dito aqui, 1 sobre 10, 1 sobre 10, o t é igual a 10. Então, vai ficar 0,1 Hz. Daí, para a gente calcular a velocidade, nós temos isso, nós vamos utilizar aquela primeira fórmula. A gente vai utilizar o lambda, né, que é o 9, vezes o 0,1, que é a frequência. 9 vezes 0,1 vai dar o quê? 0,9 metros por segundo. Para a gente converter em km por hora, nós temos que multiplicar por 3,6, que vai dar os 3,24 km por hora. Bom, qualquer dúvida, vocês me escrevam no WhatsApp ou me enviam aqui as dúvidas aqui no canal, que eu vou responder, tá bom? Muito obrigado pela paciência. Tá? Tchau, tchau para vocês, até mais.